Quem nunca se percebeu tentando conciliar carreira, relacionamentos, família, vida social e ainda querer dar conta de tudo 100%? É cansativo demais, né? O medo de não dar conta, a ansiedade, é frustrante. Será que somos as únicas a sentir a pressão das expectativas sociais e de nós mesmas? Ou será que, no fundo, todas nós estamos compartilhando desse sentimento? O que nós mulheres, em meio à nossa rotina, podemos fazer para lidar com essas questões? Será se temos tempo e apoio suficiente para lidar com isso e ainda seguir de forma saudável? Sejam muito bem-vindas! Esse é o primeiro episódio do podcast Miga, Cê Tá Bem? Eu sou Lenise Melo. E eu sou Samília Tomás. Somos duas amigas psicólogas prontas para abrir diálogo de forma leve, descontraída e sincera sobre as complexidades do nosso universo feminino. Juntas vamos explorar os desafios e as alegrias que nós mulheres enfrentamos com muita sensibilidade e conhecimento. Então, preparem-se, porque aqui a conversa é real, acolhedora e depois do reboliço de reflexões e sensações, a grande pergunta é: miga, você tá bem? E hoje, para abrir as portas do nosso podcast, para deixar vocês bem confortáveis, nós vamos falar sobre perfeccionismo. É aquela história de nós mulheres meio perfeccionistas, né? É um assunto bem batido, né? Mas nós decidimos tratar dele nesse primeiro episódio, porque é um assunto que a gente precisa lidar para poder criar um podcast como esse, né, Lenise? E aí, a gente percebe muitas vezes que esse assunto ele é tratado de uma forma meio que romântica, né? Principalmente hoje em dia que a gente é cobrado para produzir o tempo inteiro, né? E aí, a gente vê até em entrevista de emprego, né? Qual é a sua qualidade? Ser perfeccionista. E qual é o seu defeito? Também ser perfeccionista. Muito eu essas respostas. É, amiga? Sim. Conte mais sobre isso. Eu me considero, né? Já começa assim, eu me considero perfeccionista. Mas aí eu fico analisando, né? Eu tentando entender de onde é que vem isso, né? E aí quando a gente fala sobre essa investigação, entre aspas, a gente faz um retorno, né? À nossa infância, né? Como é que foram acontecendo as nossas vivências. E aí, quem me conhece mais próximo sabe como é que é a minha família, né? E lá na casa da minha mãe, existia muito a necessidade de eu assumir essa responsabilidade de ajeitar a casa, né? De fazer certas atividades domésticas. E eu fui exercitando esse lado mais organizado e, de quebra, esse lado perfeccionista, né? Inclusive, que era algo que me estressava muito, porque se tirasse algo do organizado, já vinha como algo, como uma briga, né? Com os meus irmãos, principalmente, né? Então, eu fiquei exercitando esse lado, assim, de organizada / perfeccionista. E me percebo, às vezes, hoje em dia, lidando bem melhor. Lógico, não posso sair brigando com todo mundo. Às vezes sim, mas não. Mas é mais ou menos isso, assim. Sim. Mas aí tu tava falando, aí eu fiquei pensando, né? Será se a organização, ela necessariamente ela tá ligada ao perfeccionismo, né? Porque eu, pelo menos, eu gosto muito de consumir esse tipo de conteúdo, de organização, de ler sobre esse tipo de coisa. Mas não necessariamente uma pessoa organizada é uma pessoa perfeccionista, né? Porque eu vejo a organização como uma forma de manejar a sua vida de uma forma mais dinâmica, né? Vamos dizer assim, né? E aí, né, quando tu tá falando sobre ti, eu lembrei também muito de mim, né? Eu vim me perceber dessa forma, porque assim, tu fala sobre um lugar dessa característica perfeccionista dentro de casa, com limpeza, né? Esse lugar mais externo, né? E pra mim,
eu já vejo, na verdade eu percebo de um outro lugar, né? Por exemplo, eu fui me perceber dessa forma quando eu fui refletir sobre o meu movimento quando eu fui escrever o meu TCC da minha especialização, né? A gente estava em meio a uma pandemia e aí eu não queria mais fazer nada, porque nada mais fazia sentido, né? E aí a gente estava terminando, né, amiga? Tu também tava terminando após e tudo, e eu não tava com ânimo pra fazer, né? E aí eu também, eu me digo... Eu digo que eu me vi nesse lugar de perfeccionismo porque eu queria começar... eu vou fazer fichamento de todos os textos. Vou primeiro pesquisar, assim, tipo, como se fosse algo mais linear. Eu vou primeiro pesquisar, depois que eu pesquisar e reunir esses textos, eu vou fazer fichamento. Depois de fazer fichamento, que eu vou começar a escrever. E não necessariamente é dessa forma, né? E aí, quando eu me desprendi desse caminho, né? De fazer esse caminho muito certinho, foi que eu comecei a fazer, né? Eu lembro que eu sou muito assim de frases pra me guiar, né? Eu lembro que eu ficava muito assim, vai assim mesmo, né? Não precisa ser perfeito. Porque era um tema que era importante pra mim, que era sobre saúde mental da população negra. E quando é importante, né? Aí é que a gente leva pra um lugar mais de querer fazer tudo muito bem feito, né? E não que eu não tivesse feito de um jeito bem feito quando eu tomei essa ideia de que eu precisava fazer, né? Eu fiz bem feito, no final das contas. Mas não foi do jeito que eu queria. Não foi do jeito que eu planejei, né? E aí, percebendo isso, né? Esse meu comportamento, foi que eu... E aí, isso também depois de falar sobre isso na terapia, depois de falar sobre algumas coisas, sobre a minha organização de vida mesmo. Eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, se lamentando muitas vezes por ter deixado de fazer certas coisas, sendo que eu fiz várias outras coisas, dei check em várias outras coisas, né? Enfim, e aí a minha psicóloga, muitas vezes ela pontuava isso, né? E aí, depois disso, depois da terapia mesmo, né? Que eu fui me percebendo dessa forma. Porque eu sou muito... hoje em dia, nem tanto, mas eu já me vi mais insegura, né? Eu não consigo fazer isso. E eu até percebo isso, assim, depois de estudar sobre algumas coisas. Percebo que esse era um movimento meu enquanto mulher negra, né? Tem até um texto da Grada Quilomba que é Performando o Perfeccionismo. É mais ou menos assim o nome, né? E aí, que ela vai falar sobre esse lugar de nós mulheres negras de termos que performar algo para representar a raça, né? Para representar essas pessoas, uma vez que por muito tempo isso não foi representado de uma forma positiva, né? Valorizada, né? Sim. E aí eu fico pensando, Samília, que essas formas, né, de perceber as coisas e agir através do perfeccionismo faz com que a gente fique mais individual, né? Sim. Vá fazendo coisas porque o que eu faço é perfeito e é o meu jeito, é o jeito certo, como tu falou, né? E que era muito isso da minha experiência lá em casa, que eu falei anterior, né? Só dá pra limpar a casa se for eu, porque eu limpo. E aí isso me afastava, né? Fazer com que eu assumisse cada vez mais essas atividades e não compartilhasse com outras pessoas da casa. Mas isso de forma geral, né? No contexto mais social, as pessoas estão agindo dessa forma, né? Nas suas rotinas, nos seus afazeres de trabalho. E existe uma cobrança, né, para isso, né? De que o meu trabalho tem que ser perfeito, senão eu vou ser cobrada no final, eu vou ser demitida. E a gente acaba assumindo um personagem, sim, né? E de fato é uma cobrança que
que é importante, né? Por exemplo, se cobrar pro trabalho. É importante, sim, né? Mas, assim, quando tu tava falando, eu penso muito nessa sobrecarga que nós, mulheres, enfrentamos, né? Muitas mulheres que estão mães, que trabalham também ao mesmo tempo, e aí ficam se cobrando pra querer fazer tudo, sim, né? Por isso que, quando fala, não é só uma perspectiva individual, né? É também uma perspectiva mais coletiva, sim, né? E macro, porque a gente não tá sozinho na sociedade, nós não nascemos em um mundo que não tinha nada escrito antes da gente, né? E por isso que é importante a gente pensar sobre isso, né? Sim, e aí vem muito da nossa história, né? Como humanidade mesmo, né? Como um sistema capitalista, né? O neoliberalismo, que vai fazendo com que a gente vá agindo de uma certa forma, né? Para produzir, para gerar conteúdo, né? Para dar resultado. E isso adoece, né? E isso fragiliza nossas relações, né? Que é o que a gente vem percebendo. A gente percebe tanto na nossa vida pessoal, mas também nos nossos atendimentos, né? Que as pessoas às vezes precisam assumir esse papel de perfeita e acaba que entra em relações que não são verdadeiras, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Alguém conta isso? Sim, porque é difícil, né? E é difícil lidar com as nossas falhas mesmo, né? E aí, para nós mulheres, né? Pior ainda, porque assumir a falha, assumir que não limpou a casa de um jeito, que não fez tal coisa, que não fez outra. Então eu não sou mulher para casar, então eu não sou mulher para várias coisas, né? Porque existe essa cobrança de gênero mesmo, né? Nesse recorte. Sim, é um tema que a gente vê falando, né? A gente escuta falando em vários espaços, principalmente em espaços que tratam sobre temas femininos, sim, né? Mas não é só de um lugar individualizado, né? Porque nos culpabiliza ainda mais, né? Por exemplo, quando a gente pensa sobre a procrastinação, né? Pode ser sim relacionada, pode estar sim relacionada às nossas inseguranças, né? Aos nossos medos. O perfeccionismo, ele vem também desse medo de errar. Mas por que existe esse medo, né? De onde vem esse medo de errar, né? De onde vem esse medo? É porque eu não quero ser vista de determinadas formas, né? E aí a gente pensa sobre o nosso lugar, de nós, mulheres, na sociedade, né? Como é que nós somos vistas socialmente, né? E aí, muitas vezes nós mulheres tentamos seguir esse padrão de fazer tudo muito perfeito para poder minimamente sermos vistas como um valor, né? Com um valor que a gente poderia ter, assim, facilmente, né? Se nós fôssemos homens. Sim, né? sim. E aí, por isso que a gente fala que a gente precisa se situar nesse contexto, né? De entender que nós vivemos em uma sociedade capitalista que está o tempo inteiro criando necessidades, né? Criando... Porque o objetivo é esse, o objetivo é o lucro, né? E o que é que vende? Vende uma falta, né? O que falta? Você precisa produzir mais, né? Eu não tenho isso, eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz disso. E aí você vai tendo sempre essas faltas, né? E aí que interfere ainda mais na nossa saúde mental, né? E que vai fazendo a gente consumir, inclusive, né? Porque é isso que move, é isso que mobiliza, é a falta. Mas quando a gente fala nessa questão, que eu acho que foi isso que tu disse, é de uma pressão mesmo capitalista, né? De que eu preciso disso, porque se eu não tiver isso, eu não sou uma pessoa digna de estar no meu trabalho, né? Porque constantemente a gente precisa ficar se colocando à prova. Na verdade, a gente não precisa. Nós somos, né? Colocada nessa situação. E é difícil lidar, né? Com as nossas faltas, assumir que somos seres imperfeitos e assumir uma certa vulnerabilidade,
né? Porque ainda hoje muitas pessoas associam vulnerabilidade com fraqueza, por exemplo, né? E aí numa relação em que a gente se mostra vulnerável, que a gente se mostra essa pessoa não perfeita, né? Que erra, que pede desculpa, ou às vezes simplesmente não consegue lidar com o erro, né? Vai fragilizando, né, as nossas relações. Às vezes a gente escolhe não se relacionar por esse medo, Sim. Né? Não tentar algo diferente, sei lá, na carreira profissional, por essa questão, né, de que eu vou ser, né, vão perceber que eu não sou isso, né, enfim, é bem... É aquela história da síndrome da impostora, né? Um dia vão descobrir que eu não sou tão boa assim, Sim. né? Você vai conquistando várias coisas, né? Você passa num vestibular, você conclui a faculdade com êxito, né? Ou até não passa no vestibular, mas faz um concurso, ou até vai para um emprego que você queira, né? Mas você vai sim conquistando algumas coisas que são importantes para você, Sim. mas aí no fundo você vai dizendo assim, não, eu nem sou tão boa assim, ou isso aqui foi tudo sorte, né? Sim. Sendo que não é. Sendo que a gente, até o que muitas vezes eu falo pra mim, eu preciso olhar para o que eu tô construindo, né? Porque às vezes a gente foca muito no depois, né? No que eu quero alcançar, que esquece de ver o caminho, né? O caminho, onde é que nós estamos andando, onde é que eu tô pisando agora, o que eu tô fazendo hoje, nesse momento, o que eu tô fazendo, né? Quais são as minhas conquistas, quais são as minhas vitórias diárias, né? Porque se a gente não pensa nisso, a gente chega no fim achando que foi só sorte mesmo isso que eu conquistei, né? E aí, Lenise, quando tu tá falando sobre isso das relações, né, é muito isso mesmo, né, do quanto esse perfeccionismo, ele interfere na nossa maneira de se relacionar com a gente mesmo, né, porque vem a cobrança, né, eu preciso fazer isso, bem feito ou perfeito, né, e somos humanos, né, e do outro também, né, de ter esse lugar da performance, né? De ter que performar uma coisa que você não é. Sim. Né? E aí... E até o que eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, né? A gente só se conecta a partir da nossa vulnerabilidade. Não tem como. Não tem como você se conectar com outra pessoa sem que você saiba as fragilidades dela, né? O que toca, o que deixa de tocar também, né? E às vezes, por conta desse lugar do muito perfeito, a gente vai se perdendo, né? E até, assim, hoje em dia, né? Já que depois da pandemia também, a gente vai percebendo que nós estamos nos individualizando cada vez mais, cada um nas suas casinhas, ninguém quer sair das suas tocas, né? É dentro de uma bolha que é muito confortável, né? Ali, o algoritmo do Instagram, do Twitter, né? Das redes sociais, vai aproximar você de pessoas que são parecidas com você e que não lhe dá essa oportunidade de vivenciar outras coisas, de se relacionar com pessoas diferentes de você. E quando a gente se relaciona, a gente entra em contato também, né, com características nossas que são difíceis de serem digeridas até por nós mesmos. Sim. Né? É verdade. E tu falou do Instagram, voltando para essa questão do perfeccionismo, né, faz com que a gente maqueie muitas coisas da nossa vida, né? Porque a gente não vai postar... Tem gente que faz isso, né? Mas a gente não vai estar postando as nossas fragilidades. Hoje em dia, os filtros, teoricamente, que é pra cobrir, entre aspas, as nossas imperfeições, né? Sim. É pra deixar a luminosidade de um jeito, né? Não sei o quê. Tudo tá muito preparado, né? Pra maquiar as nossas imperfeições, as nossas falhas. E isso faz com que a gente se acostume com isso. Inclusive, a gente não vai criando formas de lidar com as nossas falhas, tá? Agora a gente não sabe lidar, né? E aí é importante a rede de apoio, né? Pra lidar com isso.
de se abrir alguns momentos quando for confortável, né, para alguém que lhe escute de fato, faz a diferença, para lhe acolher e lhe ajudar, né? Como tu falou, às vezes tem coisas que aparecem quando a gente tá se relacionando com o outro que é difícil, que é da gente, mas é difícil, né? Da gente lidar com a gente mesmo. E com a ajuda de alguém que é uma rede de apoio de fato, fica um pouquinho mais fácil, né? Flui melhor. Que é uma das estratégias que eu particularmente, né, faço. Tu, né, que é minha amiga, pra quem não sabe. A gente tá sempre compartilhando, né? À toa que o nome do podcast é esse, né? Que é uma das formas que a gente fala. Pra perguntar como é que tá e a partir disso, né? Quem sabe se um tiver afim a outro também conversar. Mas é importante, né? E aí é muito difícil porque a gente não tem tempo às vezes. Sim. Né? Tu falou, né, que a gente tá cada vez mais individual, nas suas casinhas. E ao mesmo tempo que a rede social pode aproximar, mas também pode causar tudo isso, né? Muito da forma que a gente encara essas questões. Sim, e para lidar também, né, com essa mania besta, né, de perfeição, esse espaço, né, que a gente tá tentando promover é um espaço para que a gente possa entender mais sobre essa característica ou outras características que a gente vai trazer, né, ao longo do nosso podcast, porque conhecer sobre uma determinada fragilidade ou alguma característica que é difícil da gente lidar, porque quando a gente fala sobre o perfeccionismo, não é só algo individual, né? É algo que faz com que muitas mulheres se sobrecarreguem, né? E aí, com essa sobrecarga vem o esgotamento, né? Um adoecimento. E além desse lugar do querer fazer tudo, né? Essa ideia, eu fico tão pé da vida quando falam, eu sou mulher e eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Gente, isso é uma ideia que colocam pra gente pra que a gente possa tentar fazer tudo com muita perfeição ou tentar fazer tudo. E isso nos sobrecarrega. Sobrecarrega nós mulheres, né? E isso gera adoecimento, né? E aí era o que eu tava dizendo, né? Além dessa ideia da perfeição, ainda tem também o não compartilhar, né? Por isso que é tão importante isso que tu tá falando sobre compartilhar com outras pessoas. Porque às vezes nós mulheres nos colocamos nesse lugar de eu posso lidar com isso sozinha, né? Eu consigo, né? Eu vou passar por isso. É besteira, né? Assumir não tem tempo pra isso. Besta. Mas, a gente achar que o outro, ele não vai lhe entender, né? E esse lugar mesmo de achar que você vai resolver isso sozinho, que não precisa de ninguém, né? E muitas vezes a gente se culpa, né? Por estar sentindo dessa forma, ou por não estar conseguindo equilibrar todos os pratos, né? E aí, a ansiedade, por exemplo, ela vem, né? O transtorno ansioso, muitas vezes ele pode vir de acúmulo de emoções e de sensações que não são ditas, né? Você vai ali só acumulando, eita, tô muito cansada, eita, precisava ter feito isso e não consegui, né? Eita. Aí vai acumulando, chega um tempo que você somatiza de outras formas, né? Aí vem a frase, do nada eu senti. Do nada eu né? Meu coração tá super acelerado, né? Sim. Os sintomas. E aí, com a ansiedade também pode vir um transtorno depressivo, né? Porque para além dessa ideia de fazer tudo, de tentar equilibrar tudo, ainda tem a falta de descanso, que muitas de nós mulheres vivenciamos, né? Não dorme direito, não descansa direito, aí dorme 5 horas, 4 horas por dia, e a privação de sono a gente sabe que pode gerar sintomas depressivos, um esgotamento, e aí gera um adoecimento e do nada, né? Do nada tá sentindo isso e não sabe por que né? E por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, né? De dizer para vocês mulheres que
Vocês não precisam equilibrar tudo sozinhas, né? Vocês não precisam... Não precisa equilibrar tudo, né? Começa ainda mais sozinha. Não precisa equilibrar tudo, ainda mais sozinha, né? Sim. E não precisa lidar com isso. Você pode sim compartilhar com outras pessoas, né? E pessoas que estão ali para lhe escutar, né? Porque não é qualquer pessoa que você vai contar aquilo que lhe dói. Sim. Né? Precisam ser pessoas que estejam ali para você. Seja uma amiga, né? A depender do caso também, uma profissional ou um profissional, né? E entender que a vida não é linear, né? Que as coisas vão acontecendo e a gente vai lidando e aprendendo. Porque a vida é mais que isso, do que esse tentar equilibrar os pratos, né? Que é a frase que tu usou. Para além disso, a vida não se resume. Existe a cobrança para isso, mas a gente precisa se autoconhecer o suficiente para saber o que é que a gente quer. A gente quer ficar nessa rotina, né? Que é muito difícil também sustentar o querer, né? Já que existe essa outra cobrança do capitalismo, trabalho, estudo, tarará. Então, assim, às vezes não é desse âmbito, né? Mas, de alguma forma, se possível, priorizar o que você quer de fato para aquele momento. Sim. Né? É a prioridade fazer um podcast, é a prioridade fazer uma atividade física 5 horas da manhã, né? Enfim. E aí vai de cada vida, de cada pessoa. E a partir disso, através das prioridades, você vai se organizando para tentar minimamente manter uma saúde mental em dia, né? Sim, muito importante. E agora, para fechar, a pergunta que não quer calar é: Miga, você tá bem? Se esse episódio falou com você de um jeitinho especial, envia para aquela amiga que você quer bem. Afinal, amiga que é amiga compartilha coisa boa. Se você quiser também e se sentir à vontade, escreve pra gente, fala do que você acha sobre esse tema e sobre como você lida ou não com tudo isso. Trouxemos a nossa perspectiva sobre o assunto, mas estamos abertas para ouvir vocês. Deixaremos nossos contatos na descrição do episódio e é muito importante pra gente saber o que vocês acharam, para assim a gente ir caminhando juntas. Até a próxima! Até a próxima!